Tá gravando aqui. Vou mostrar aqui, vou só dar uma giradinha aqui para a galera ver vocês, ó. Eu estou aqui hoje com a turma de produção gráfica do curso de design do campus Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Dá um tchau aí para a câmera, galera. Com a professora Fátima. Cadê a professora Fátima? Tá aqui. Obrigado, professora, pelo convite. E hoje eu vou falar aqui para o pessoal sobre pré-impressão. Deixa eu enquadrar bonitinho aqui para aparecer. Vai, Babulinho. Enquadrou. Bom, para falar sobre pré-impressão, que danado é isso, tá? Infelizmente eu vou começar dando uma notícia triste. Pré-impressão não é mais tão valorizada como já foi um dia. Até porque a tecnologia também avançou um pouco, né? Hoje é muito mais fácil se criar um arquivo para impressão. Mas eu acredito que quanto mais fácil as coisas ficam, quem é mais técnico faz coisas mais incríveis. E quem é básico faz coisa básica, né? Então antigamente não. Como eu estou longe de vocês, vou tirar a máscara aqui para ficar um pouquinho mais à vontade. Então, como ficou muito fácil imprimir, a pré-impressão foi ficando de lado. Hoje muitas gráficas não têm mais esse setor. E é um trabalho que eu faço aqui no Portal Impressor, incentivar as pessoas a manterem o processo de pré-impressão dentro dos seus produtos. E principalmente quando a gente está falando de impressão digital. Vamos dividir impressão, para a gente poder entender pré-impressão, e dividir ela em dois grandes grupos, tá? A impressão digital e a impressão convencional, mecânica, tá? A impressão digital, necessariamente, ela tem um computador que gerencia a impressão. Quando a gente viu ali o espaço Epson ali, a gente viu que tem várias impressoras e um computador gerenciando a impressão. Ou seja, eu carrego um arquivo de imagem, um JPG, um PDF, um TIFF, o que quer que seja, e um software chamado de RIP. RIP é uma sigla para Raster Image Processor, o processador de imagem rasterizada. Ele pega esse arquivo PDF e transforma em impressão e gerencia a impressão, manda a impressora cuspir tinta nos pontinhos certos lá da impressão. Isso é impressão digital, é um computador gerenciando, pegando um arquivo digital e imprimindo. A impressão convencional, não digital, mecânica, você pode dar vários nomes para isso. A gente está falando de processos que precisam de uma matriz, como por exemplo serigrafia ou offset. Você tem que ter uma tela, que chama lá de silk screen, né? Uma tela de seda, onde você tem a trama da tela e alguns pontinhos estão fechados e outros estão abertos. E aqueles pontinhos fechados e abertos criam uma tela onde, se você passa uma tinta, vai cair cor nos pontinhos que estão abertos e os fechados não vão deixar passar. E aí você faz o que é chamado de policromia. Uma tela tem a tinta ciano, os pontinhos ciano, outra tela as tintas magenta, outra a preta, outra amarela. E aí com essa tela você vai fazendo várias e várias unidades, tem que ter um processo mecânico ou semi-automatizado de um robozinho que passa a tinta, passa o rodo. Então não tem um computador dentro desse processo, tá? Essa pré-impressão, ela é complexa, ela é manual, apesar de já ter muitas ferramentas que ajudam, mas ela vai ficando cada vez mais para o passado, porque tecnologias digitais começam a interferir nos processos serigráficos e no processo de offset já interfere há muito tempo. As chapas são criadas hoje por laser e não mais por fotossensibilidade como era antigamente. E aí quando a gente fala de impressão digital, a pré-impressão ela pode simplesmente não existir e aí ele vai imprimir qualquer coisa, ou ela pode existir para otimizar o processo da impressão. Otimizar como? Se eu faço um processo de pré-impressão antes, eu consigo fazer com que a impressora gaste menos tinta, imprima as cores corretamente, possa corrigir problemas da criação, como por exemplo uma foto muito escura,
um problema de iluminação ali que deixou muito claro e não apareceu certos detalhes. Então a pré-impressão ela otimiza o processo da impressão que vai sair, na impressão digital. Na impressão manual, convencional, não. A pré-impressão é para fazer as telas. Qual é a tela do ciano? Qual é a tela do magenta? Qual é a tela do preto, do amarelo? Então são duas pré-impressões diferentes, tá? A gente tem um problema cultural muito grande com esse negócio de pré-impressão. Porque a impressão digital veio surgindo no mercado, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, e todo o processo da impressão digital foi feito com a cabeça da impressão analógica. Então, eu tenho certeza que muitas das dúvidas que vocês têm sobre impressão, e eu ouvi quando a gente visitou lá o Espaço Epson, falando: eita, olha uma impressora de 10 cores, como é que eu mando um arquivo aí SMI, que é RGB? Por quê? Porque a gente tem uma cultura convencional de impressão ainda. E impressão digital é completamente diferente. Para poder explicar isso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre tinta e alguns detalhes para vocês entenderem. Depois disso aqui, eu tenho certeza que vocês vão sair entendendo como é o fluxo de impressão. Mas eu vou dar já uma notícia triste. Mesmo que você entenda, o problema é grande. Mais uma notícia triste. Não adianta nada você entender de pré-impressão se o seu prestador gráfico não entender também. Porque se você faz tudo certinho e ele ainda tem uma mentalidade analógica na cabeça dele, ele vai destruir tudo que você fez. Ele não vai aproveitar a boa pré-impressão que você pode fazer. Então, tem que ter uma transformação no mercado para que eles possam entender que existe um processo de pré-impressão que é o correto, que deve ser feito e que é digital para impressoras digitais e que ele não aplique isso com uma mentalidade convencional no seu dia a dia. Vocês vão entender isso já já, tá? Primeiro, para a gente entender tudo isso, eu preciso ir no âmago, o que é tinta, como que tinta funciona, como ela se comporta, tá? Tinta, basicamente, ela é composta de duas coisas: um colorante e um veículo. Esse colorante pode ser pigmento ou corante. Pigmentos são pedrinhas coloridas de magenta, de amarelo, de preto, de ciano. E o veículo é um líquido. Pode ser óleo, pode ser solvente, pode ser água. Então, tinta basicamente é isso: um líquido e uma coisa colorida, tá? E aí, quando uma coisa ela é impressa, deixa eu vir para esse slide, depois eu vou para o outro, ela só imprime tudo de uma cor só, tá? Então, por exemplo, se eu pego ali aquele texto ciano 100% e imprimo ele, ele vai cobrir 100% da área com pigmentos cianos, tá? Se eu vou lá no arquivo e falo que a cor desse ciano é ciano 50%, ele vai pegar e vai espalhar 50% do pigmento. E os outros 50% é o branco do papel. E aí, quando mistura branco do papel com metade do ciano, você vai ver um ciano mais claro. Então, impressoras, elas não fazem cores mais claras. Ela faz cores espaçadas, tá? Então, a característica da impressão é exatamente essa aqui, ó. Quando você tem cores 100%, ela cobre 100% da área, e conforme você vai baixando a intensidade, ela vai baixando a cobertura da área até não ter nada, tá? É assim que funciona. Tinta é assim que ela se comporta. Tudo bem? Dúvidas? Pode perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Fique à vontade. E aí vamos para outro problema. Tinta a gente já entendeu, é fácil. Ela cobre de 0 a 100%, ciano, magenta, amarelo, preto, e tintas especiais de várias cores e por aí vai. O segundo problema é o branco da mídia que eu vou imprimir. Pode ser papel, pode ser tecido, adesivo, lona. Todos eles têm um branco, tá? E esse branco, ele muda conforme a fabricação é feita. Exemplo, eu tenho aqui uma mídia que tem um branco bem escuro, quase acinzentado. Eu tenho uma que tem um branco
mais claro um pouco, mas ainda acinzentado, uma bem branca aqui e outra mais ou menos lá em cima. Então, como a tinta cobre percentuais e o que sobra é o branco do papel, então aqui o branco, principalmente nessa área, a partir de 50%, o branco do papel interfere muito. Conforme eu tenho brancos diferentes, eu vou ter magentas diferentes nesse caso, tá? Então aqui é uma simulação, ó, isso aqui é magenta 50%. Imagine que eu peguei um quadrado, pintei de magenta 50% e mandei imprimir. Aí imprimi naquela mídia, nessa e naquela. Olha os magentas que saíram. Tudo isso aqui é magenta 50%. Tudo isso é magenta 50%. Por que fica diferente? Porque eu tenho brancos diferentes. Então já começa um problema gigantesco. Que branco que eu tenho para imprimir? Tá? Então esse é um problema que vai variar muito. Por isso que começa o primeiro problema que você encara de frente. Você está lá no seu computador, no Corel, no Canva, no Photoshop, no Illustrator, onde quer que esteja, você está vendo uma cor na tela, você manda imprimir, quando recebe, você olha e fala, tá rindo, né? É para chorar, não é para rir. Não era isso que eu queria. Claro, você estava vendo o branco do monitor, quando imprimiu num papel, sabe-se lá qual. E se você fizer num papel e num adesivo, você vai olhar, são brancos diferentes e nada vai funcionar. Ok? Deu para entender já o porquê que acontece o primeiro problema? Beleza, né? Fácil. Aqui é um pouquinho sobre custo de tinta. Eu vou pular essa parte, porque eu estou falando de controle de carga de tinta, é mais técnico o pessoal da impressão. Eu quero vir para cá, para que com esse slide vocês entendam definitivamente o processo de pré-impressão qual é. Que, na verdade, o único problema de fato de pré-impressão que a gente tem hoje é com o controle da cor. Antigamente a gente tinha problema com fonte que trocava, fonte que não funciona. Hoje a gente consegue baixar fonte de qualquer site, resolve fácil. Você pode pegar a fonte e converter em curvas que vai imprimir fácil, porque hoje os computadores são robustos, antigamente não. Cada texto que você convertia em curva dava um caos para ele processar. Hoje em dia isso não acontece mais, a não ser que seja um livro, tem muitas páginas, mas é outra história. Cor é o grande problema da pré-impressão hoje em dia. E aí com essa imagem eu quero que vocês entendam isso de uma vez por todas. Vamos imaginar que esse discão aqui, todinho, esqueça esses rabiscos do meio, tá? Esse discão todinho representa todas as cores que seu olho pode ver, tá? Inclusive, essas cores que seu olho pode ver são diferentes. A cor que eu vejo não é a que você vê, não é a que você vê. E tem um teste, inclusive, Farnheiser, um nomezinho bem alemão assim, que mostra se você tem uma boa visão para enxergar as cores. Lá no portal impressor você consegue fazer esse teste. Tem lá, bota lá na caixinha de pesquisa, teste de cores. Faça isso num momento que você estiver relaxado, num monitor que não é tão brilhoso, e você consegue fazer esse teste. E esse teste, ele é físico também. Dá para você determinar se você é daltônico, se você tem daltonismo ou não. Então também tem esse problema. Além do branco da mídia, tem o olho de cada um. Cada um enxerga uma coisa aqui, né? Mas imagine que no geral, esse círculo é a média de todas as cores que você consegue enxergar, o ser humano consegue enxergar. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Quando você cria um arquivo no Photoshop, no Corel, onde quer que seja, quantos modos de cor existem para você criar um arquivo? Quem pode falar isso? Oi? 2, RGB e CMYK, né? Alguém tem alguma outra resposta? Não? Pois lamento te informar.
RGB e CMYK é uma ilusão. Existem incontáveis números de CMYK possíveis de serem criados e incontáveis números de RGB possíveis de ser criados. RGB é bem mais fácil de controlar, mas CMYK existem vários, tá? Justamente por causa disso, ó. Deixa eu voltar aqui. Magenta 50%, magenta 50%, magenta 50%, magenta 50%. Tudo é CMYK. Tudo é magenta 50%. E por que cada um deu uma cor diferente? Porque cada um desse é um magenta baseado num perfil de cor CMYK. Então CMYK é um modo onde ele muda conforme a característica do papel que você está imprimindo, conforme a característica da impressora que você está imprimindo. Então existem diversos CMYKs, não existe só um. E você tem como lá no Photoshop, por exemplo, no Corel, ir lá e dizer qual é o perfil de cor CMYK que você vai usar. É exatamente isso que essa imagem diz aqui, ó. Aqui eu tenho, dentro de todas as cores que o olho humano pode ver, diversos perfis de cores diferentes. Tá? Exemplo. Aquele rosinha lá em cima é uma cor CMYK quando eu imprimir numa mídia fosca, num papel fosco, certo? Com o papel fosco ele tira um pouco da capacidade de você ver cores, você só vai conseguir representar essa quantidade de cor aqui da linha rosa dentro de todas as cores que você pode enxergar. Se eu troco para o papel brilhoso, eu vou para essa linhazinha azul. Eu já tenho todas essas cores que eu consigo representar. Então aqui é o CMYK para papel fosco, aqui é o CMYK para papel brilhoso. Tá? Você tem essa opção lá no Photoshop, criar novo arquivo CMYK papel fosco, CMYK papel brilhoso. Não tem de cara, você só tem CMYK, mas você vai ter lá nas configurações, gerenciamento de cor, diversos perfis para escolher lá. E quando eu começo a colocar cores, por exemplo, aquela linha verde lá, ó, é o CMYK mais o Light Ciano, Light Magenta, impressora de 6 cores que a gente viu que tem lá. Eu já começo a fazer essa gama aqui, ó, muito mais cores do que o CMYK comum pode fazer. E se eu colocar aquele lá, CMYK, Light CMYK, RGB, preto ou laranja ou qualquer coisa que mistura, que é aquela linhazinha vermelha, olha a quantidade de cores que eu consigo fazer com uma impressora de 10, 12 cores. Tá? Em outra ponta a gente tem o perfil RGB, que é essa linha preta ou essa linha cor-de-rosa. Eu vou passar para os próximos slides para vocês entenderem um pouquinho aqui. A cor RGB ela funciona assim, ó. Eu tenho uma superfície pigmentada, por exemplo, a maçã, ela está pigmentada de vermelho. Se eu estou num lugar escuro, qual é a cor da maçã? Preto. A gente sabe que uma maçã é vermelha, mas é filosófico isso. Fisicamente ela é preta. Quando eu acendo a luz sai lá, isso é física, a gente estudou no 2º grau. Sai feixes de luz vermelho, verde, azul, RGB, né? O mundo é RGB, a gente está sendo bombardeado por feixes RGB. Esses feixes batem na maçã e onde tem pigmento vermelho, ela reflete só a luz vermelha. Ela absorve a luz verde e azul. Onde tem amarelo, como por exemplo aqui na polpa, ela reflete o verde e o vermelho misturados. E aí a gente enxerga, quando mistura verde e vermelho, a gente vê amarelo. Isso é física ótica, tá? Então, o mundo é bombardeado de RGB e os pigmentos são espelhos que mandam cor vermelha, verde, azul ou misturadas pra gente, tá? Então, a cor RGB nada mais é do que isso aqui, ó. Quando a gente vê no monitor, a gente vê pixels, que são esses pontinhos, pixels verde, pixel ciano, pixel verde, pixel azul, pixel vermelho. E misturados, eu tenho ciano, magenta e amarelo. E misturado todos, eu tenho branco. Então as tintas da impressora, elas são cores secundárias das cores da luz.
A luz é RGB, que é bombardeado para a gente, a mistura do RGB dá ciano, magenta e amarelo. Então, por isso que se usa na impressora as cores secundárias para poder controlar essa reflexão e poder ter uma boa gama de cor para a gente enxergar, tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho de câmera, só para a gente entender. O que a câmera fotográfica faz, são nesses feixes aqui, capturar a luz RGB do ambiente. Então, o mundo RGB, quando eu bato uma fotografia, ela é RGB. Cada sensor desse, por exemplo, se essa é uma câmera de 10 megapixels, significa que nesse sensor da câmera eu tenho 10 milhões de sensores ópticos que vão capturar 10 milhões de pontinhos, ou red, ou green, ou blue. Isso vai de 0, que é escuro, até 255, que é o vermelho na luz máxima, ou verde ou azul na luz máxima. Tá? Então, toda fotografia, originalmente, ela é RGB. Ela só vai ser CMYK quando estiver impressa, porque ela está sendo impressa com pigmentos ciano, magenta e amarelo. E o preto, porque não fica muito legal a cor preta misturando ciano, magenta e amarelo. Fica muita tinta, muita carga de tinta em cima. Por isso que colocaram a cor preta para a impressora. E aí vamos voltar para cá. Então, quando a câmera fotográfica captura uma imagem, ela captura nesse espaço de cor aqui, que é o Adobe RGB. Tá? Esse espaço menorzinho, o sRGB, é o espaço de cores da internet. Tem menos cor justamente para ficar mais leve. E você pode pedir para a câmera também capturar com menos cor, porque vai ter um objetivo só para a internet, você não precisa ter uma qualidade de cor gigantesca aí. E aí é justamente nesse ponto que a impressão digital se baseia. Esse é o último slide aqui. Ele tem muita coisa técnica, mas eu vou simplificar para que vocês entendam. Isso aqui é uma simulação do fluxo de impressão que acontece numa impressão digital. Não estou falando de processo convencional, esquece o convencional. Tá? Quando você compra uma impressora digital, como aquelas que a gente viu lá, você compra, por exemplo, uma impressora de 100 mil reais. Aquela plota de 10 cores, aquela grandona lá, é por volta de 100 mil reais. Aí você recebe duas notas fiscais. Uma nota fiscal de 95 mil reais, descrevendo lá que você comprou o hardware, que é a impressora e tal, e uma nota fiscal de 5 mil reais, dizendo que você comprou o software RIP da impressora. Então, quando você vai comprar uma impressora digital, ela vem duas coisas. O software, que é caro pra caramba. Tem software de 3 mil, 5 mil, 10 mil. Quem já comprou um software de R$1.000 aqui? Alguém? Nunca, né? Imaginem pagar 5 mil num software. Que angústia que é. Porque a venda de uma impressora industrial, dessas para o mercado de impressão digital, ela é uma venda casada de um hardware e de um software. E um software especializado em fazer renderização de cores. Tá? Como é que funciona esse software? Aqui está a simulação dele. Você tem um arquivo, que aí eu vou dizer o seguinte para vocês. O arquivo é bem fácil de entender. Que arquivo que eu mando para impressão? Ou você manda PDF, ou você manda TIFF. E o resto também funciona, mas os dois melhores são esses. Tá? Por quê? Porque o PDF mantém os vetores como vetores e as imagens como imagens. O TIFF não, ele pega tudo que é vetor e transforma em imagem. O TIFF é um bitmap grandão, sem compactação. Tá? Vetor, quando você manda vetor para impressão, é uma instrução para esse cara aqui, o software RIP, é uma instrução dizendo, olha, aqui onde eu tenho esse vetor, vetor é matemática pura, né? É um ponto A e um ponto B no espaço e um cálculo aritmético para traçar uma linha entre esses dois pontos, que pode ter uma curva, mas é uma linha que liga o ponto A ao ponto B, ou reto ou curva. Quando você manda um vetor para a impressora, é uma instrução matemática, o RIP ele entende que naquele cálculo matemático eu vou fazer a melhor resolução que eu consigo fazer, porque eu vou fazer matemática, então é rápido ele processar. Ele simplesmente faz os cálculos do eixo x e y, ponto A, ponto B, traça a linha, e é uma instrução dizendo, imprima a melhor qualidade que você consegue.
Por isso que a gente manda arquivos em PDF para impressão, para tentar ter o máximo de vetor possível, para que a impressora faça o máximo de qualidade possível. Quando eu converto tudo num TIFF ou num JPG, aquele vetor morre, vira um bitmap, vira um pixel. Aí pixel ele vai fazer a qualidade que está ali no pixel. Se tem muita resolução ou pouca, mas ele vai fazer um pixel e não mais um cálculo matemático. Tá? Então eu tenho um arquivo lá. Esse arquivo ele pode ser CMYK ou RGB. Tá? Eu posso mandar qualquer um dos arquivos para impressão digital, CMYK ou RGB. A pergunta está, qual CMYK e qual RGB que eu posso mandar? O CMYK, você tem, vamos perguntar mais uma vez, você tem lá no Photoshop isso aqui, ó. Crie para mim uma arte com CMYK para o papel fosco. Você não tem isso. Ó. O primeiro que o Photoshop nem sabe a impressora que você tem. Segundo, que se ele não sabe a impressora que você tem, ele não sabe nem qual é o branco da mídia que você tem lá para imprimir. E ele nem sabe se você comprou brilho, comprou fosco, comprou que raio seja o que você comprou lá. Tá? Segundo ponto. Quem resolve essa treta é o software RIP. Quando você compra uma impressora digital, você tem um negócio chamado perfil de cor, que é justamente uma configuração que pode vir de fábrica, pode ser baixado do site do fabricante, ou pode uma pessoa chamada colorimetrista ir lá e criar um perfil de cor. Tá? Eu vou carregar aqui para vocês, só vendo, eu não vou achar uma foto minha agora, eu não coloquei nessa apresentação, mas vocês vão conseguir ver aqui. Espectrofotômetro, parece nome de herói japonês. Espectrofotômetro é um carinha assim, ó. Deixa uma foto legal, né? Que tem tanta... É porque tem espectrofotômetro para a área médica também. Deixa eu botar um para a área gráfica específica aqui. Pronto. Tá aqui. Eu tenho umas fotos minhas fazendo esse processo, mas eu não coloquei nessa apresentação. Mas aqui dá pra gente entender bem. O que esse cara está fazendo? O espectrofotômetro é esse mousezinho aqui. Custa por volta de 20 mil reais esse treco. E aí ele vai lá. Esse cara provavelmente é um colorimetrista. Ele pegou e fez essa impressão na impressora num papel fosco. Ou num adesivo fosco, numa lona, num tecido, no que quer que seja. E aí ele pega esse espectrofotômetro e vai fazendo leitura de cada quadradinho desse, onde ele consegue entender quais são as cores que esse papel fosco consegue dar. Então, esse espectrofotômetro vai lendo quadradinho por quadradinho. Você pode ir clicando quadrado por quadrado, ou você pode pedir uma leitura automática que você passa uma réguinha de uma vez só. E ele lê tudo de uma vez só, bem rapidinho. Né? E tem um robozinho também que faz essa leitura para você. Então, você paga uns 10 mil reais, você compra um robozinho que lê sozinho. Uma vez que ele leu isso aqui, ele pega o arquivo, um papel brilhoso, faz a mesma impressão. Aí ele faz a mesma leitura. Aí ele pega um tecido, faz a mesma impressão, mesma leitura. Pega uma lona, mesma impressão, mesma leitura. E assim vai. E cada leitura dessa que ele faz, ele gera um perfil de cor. E aí vamos voltar para a apresentação aqui. Esse processo tem para a indústria médica, por isso que eu fiquei olhando lá, porque também tem algumas questões de colorimetria para a indústria médica também, que o espectrofotômetro também se aplica. Então, cada mídia dessa que ele leu, ele cria um perfil e ele descobre dentro do olho humano qual é o intervalo de cor que aquele papel, aquele tecido, aquele adesivo fosco, aquele adesivo brilho consegue fazer de cor. E aí essas configurações são carregadas aqui, no RIP. Chama-se perfil de saída. Por isso que eu tenho aqui, ó, lona brilho, adesivo fosco, papel outdoor. E ainda tem uma variação. Se eu imprimo na impressora, por exemplo, em velocidade rascunho, a resolução de impressão vai ser bem baixa, 360 por 360 dpi. Se eu imprimo em qualidade normal, 720 por 720.
E se eu imprimo em qualidade fotográfica, 1440 por 1440, a resolução vai ficando cada vez maior. Quanto mais resolução, também mais cor eu consigo colocar dentro desse disco. Então eu posso ter lona brilho 360, 360, lona brilho 720, 720, lona brilho 1440, adesivo fosco. Cada um desse pode ter, a lona brilho pode ter pelo menos 3 perfis de cor para a lona brilho. 3 perfis de cor para papel fosco, 3 perfis de cor para papel brilho, que depende da resolução que você está usando. E aí essas configurações, elas são carregadas no software RIP. Na hora que vai imprimir, o impressor lá, ele vai lá e fala, eu vou imprimir. Ele não tem que dizer para a impressora que qualidade que ele quer imprimir, rascunho, o que quer que seja. Então é aqui que o impressor diz, ó, isso aqui eu quero imprimir em lona brilho em alta qualidade, 1440 por 1440. E aí ele carrega todas essas configurações de perfil de cor. Tá? Por causa disso, como esse software custa R$5.000 para carregar essas configurações, eu posso mandar arquivos em RGB para impressão. E eu devo mandar arquivos em RGB para impressão, principalmente se eu uso 6, 8, 10 cores, até 4 cores também. Por causa do seguinte motivo. Ele tem todo esse fluxo aqui, mas na prática esse fluxo acontece dessa maneira. Deixa eu voltar para cá só para a gente ver um pouquinho mais de detalhe. O CMYK que o Photoshop cria é muito parecido com esse CMYK aqui, tá? O CMYK menorzinho. O Photoshop vem com o CMYK lá, umas configurações pré-prontas, muito próximas desse aqui. Vamos supor que você carregou um papel brilhante, né? Que é esse azul aqui. Né? Então você consegue fazer todas essas cores e o Photoshop vai fazer essa gama de cor aqui. Aí você manda imprimir um vermelho. O vermelho que o Photoshop faz no máximo é esse aqui. No máximo é esse aqui. Logo ele não vai conseguir fazer esse porque você já mandou esse vermelho para ele. Esse vermelho pertence ao grupo de cores da mídia brilhante. Então o Photoshop ele acaba perdendo esse intervalo. Porque você manda um CMYK do Photoshop que é muito pequeno comparado ao CMYK da impressora, que é muito grande. Tá? Quando você manda um arquivo em RGB para imprimir, acontece o seguinte. O vermelho do RGB está aqui, ó, é maior do que o vermelho da cor brilhante, não é? Então aquele software de R$5.000, caro que só o diabo, ele é caro porque ele sabe pegar esse vermelho e falar, ó, esse vermelho eu não sei fazer. Então qual é o vermelho mais próximo que eu consigo fazer? É esse. Ele vai e converte para você. Por isso que ele é caro pra caramba, porque ele tem capacidade de pegar cores que extrapolam o limite dele, como esse lilás, e trazer para o lilás possível que ele pode fazer. O contrário ele não faz, porque aqui está dentro desse espaço, então ele não precisa converter. Daqui para cá ele não converte porque está dentro. Mas daqui para lá ele converte porque está fora. Tá? Então por isso que existem impressoras de 6, de 8, de 10, de 500 cores, porque você manda o arquivo em RGB e ele vai fazer essas conversões para você exatamente nesse fluxo aqui, ó. Lá em cima entra um arquivo em RGB ou em CMYK. Ele usa um método de renderização, que eu não vou entrar em detalhes agora, que é bem técnico isso, mas esse é o método que ele vai converter a cor que entra para a cor que sai. Então eu mando o RGB para a entrada, ele converte para o CMYK de saída. Então o CMYK, o que importa é o CMYK da impressora, não o CMYK do Photoshop, não o CMYK do Corel. O CMYK do Corel e do Photoshop ele serve para os processos mecânicos de impressão, serigrafia, offset convencional, que são muito próximos daquelas cores. Nos processos digitais a cor tem que ser em RGB, justamente para esse cara fazer o trabalho dele, de porque ele é tão caro, custa R$5.000. Tá? Uma única exceção são alguns RIPs, que eu posso ainda trabalhar no modo de cor LabColor, e aí ele pula direto do modo LabColor para o modo CMYK. Os RIPs da Epson conseguem fazer isso, por exemplo. Tá?
Mas aí é outro detalhe, eu não vou esmiuçar isso agora não. O que eu quero chegar para vocês é o seguinte, a mensagem final aqui dessa parte de controle de cor é: o CMYK do Corel do Photoshop é pequeno, é muito parecido com esse da área rosa. Então, se você está mandando para uma gráfica um arquivo já em CMYK, porque ele vai imprimir em tinta CMYK, você está matando os benefícios que esse software pode dar, extrapolando cores que ele pode fazer. O problema não é você mandar um arquivo em RGB para impressão, é o cara da gráfica saber isso também. Esse é um problema grande. E isso pode ser um filtro muito importante na hora da gente balizar o mercado. Porque se você vai comprar produtos que você sabe que vão ser impressos em impressão digital, adesivo, lona, quadros, fotografia em geral, coisas que são feitas com tecnologia jato de tinta, usam esse processo aqui. Se o cara falar, mande em CMYK para mim, você já sabe que ele não manja de nada. Que ele pagou um software que ele não está usando. Pode perguntar. Se ele fala, não, tem que ser CMYK a cor. Aí você fala, ó, vai lá, o impressor.com.br. Vai ver umas coisinhas lá, daqui a pouco eu volto aí. É uma maneira de você balizar. O cara que fala, eu mando em que para você? Ele fala, pode mandar o que você quiser. Então ele sabe o que está fazendo, provavelmente. E se ele recomendar você mandar em RGB, é porque ele está sabendo mesmo o que está fazendo. Se o processo dele for digital. Se for serigrafia, não. Esqueça isso para serigrafia. Esqueça isso para offset convencional. São outras coisas, outros processos, tá? Inclusive, por curiosidade, quando o processo é digital e você imprime em CMYK, o consumo de tinta chega a ser 20% maior, justamente porque ele não consegue fazer essas conversões e para tentar dar um brilhozinho a mais, ele começa a saturar a carga de tinta. Ele não sabe muito bem o que converter, então ele dá uma saturada lá, acaba as impressões que usam arquivos em CMYK ser por volta de 20% mais caras, tem mais consumo de tinta do que as em RGB. E se você olhar no microscópio, uma impressão, eu tenho essa foto, eu acho que não vou achar ela agora, eu devia ter colocado nesse slide também. Tem no Instagram, se você procurar no Instagram, @impressor, tem essa foto lá recentemente, é uma das últimas que eu coloquei no feed. A retícula dos arquivos em RGB ficam limpas, enquanto as retículas do arquivo em CMYK sempre vão ter pontinhos pretos, o que deixa a impressão com menos gama de cor, menos viva. Tá? Inclusive lá no Instagram tem algumas fotos mostrando o arquivo em RGB, o arquivo em CMYK, essa diferença justamente dessa gama de cor que você consegue extrapolar. Tá? Então, para impressão, para a gente encerrar aqui o assunto e abrir para perguntas gerais, pode ser do que eu falei aqui, como também de outras coisas que vocês queiram trazer. O grande problema para a impressão é esse controle da cor. O quanto eu consigo fazer de cor dentro de processos digitais, que é provavelmente a maioria das impressões que você vai fazer. Inclusive, nesse processo eu consigo fazer verde-limão, consigo fazer lilás, consigo fazer vermelho muito intenso, coisa que se o arquivo tiver em CMYK não sai um verde-limão, sempre vai ser um verde meio bandeira, meio fechado. Então esse é o problema da pré-impressão atual, saber controlar cores e saber usar arquivos em RGB para imprimir. Não é porque a impressora é CMYK, o arquivo tem que ser CMYK. Tem um software que faz isso. Principalmente com foto. Se eu estou batendo foto, ela nasce RGB. Então deixa o software, que é caro pra caramba, fazer essa conversão e entregar a melhor cor possível. Tá? Deu para entender? Ficou confuso para você? É bem doido esse assunto, né? Acho que até desliguei o microfone aqui. Alguém quer fazer perguntas, quaisquer que sejam? Vamos esclarecer agora o que vocês quiserem aí. Fiquem à vontade. Perguntas? Não? Que hora acaba isso para eu ir embora? Pode perguntar. Ele consegue, se eu fizer uma calibração desse carinha aqui, né? Deixa eu voltar lá para a gente ver. Se eu conseguir fazer essa calibração, pegar esse perfil de cor aqui e carregar dentro desse fluxo. Deixa eu voltar aqui. Ah, me perdi, peraí.
Então, se eu conseguir pegar esse perfil de cor e carregar ele no Photoshop, consegue fazer, você vai simular esse CMYK. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que ter a sua impressora em casa. Para você simular no Photoshop e imprimir também. Se vai para impressora de terceiros, você não sabe qual é a marca de papel que ele tem, qual é a tinta que ele tem, qual é a marca da impressora. Então, a tinta, a marca da tinta, a marca do papel, tudo isso muda o perfil de cor. Então você nunca vai conseguir simular o CMYK da gráfica na sua empresa, na sua casa. O RGB você consegue porque ele é meio universal. E aí deixa que esse software se vira para converter do RGB, que tem cores extrapolando, para o CMYK da impressora. Pelo menos um CMYK padrão de fábrica vem. Que você não tem esse padrão de fábrica no Photoshop, mas o processador de gráfico tem. Então você dá RGB e deixa que a gráfica converte. Você não precisa se preocupar em converter, porque você não sabe qual é o papel que ele vai usar, qual é a impressora que ele vai usar. O Photoshop não tem as configurações lá. Então a gente trabalha em RGB e deixa a gráfica fazer o trabalho dela. É muito também tirar o corpo fora da gráfica. Mandem CMYK para mim que eu vou tirar o corpo fora. Eu sempre costumo dizer, vocês no caso estão mais para clientes da gráfica. Eu sempre digo para os gráficos o seguinte: não joga a culpa na cor do design. O design nunca tem culpa. O artista nunca tem culpa da cor. Se ele está mandando em RGB para você, você tem que fazer aquilo funcionar. Você tem a obrigação de ter a sua impressora calibrada. Você tem a obrigação de ter o seu processo configurado, de ter um setor de pré-impressão e poder pegar a arte que a pessoa mandar e fazer a melhor cor possível com ela. Quando você pede em CMYK para o seu cliente, você está tirando o corpo fora. Porque você está pegando o mínimo de cor possível, praticamente você não vai errar. Por quê? Porque você não está fazendo o melhor que você faz. É como se você tivesse o tempo todo chamando um Uber que só anda até terceira marcha. Ah, mas eu quero ir para o Polo, eu quero ir para a Federal, que lá é BR e dá para você andar de quarta, quinta. Não, eu vou andar só de terceira. O problema é seu. É como se fosse a mesma coisa. Você ia perguntar alguma coisa também, né? Algumas gráficas entregam catálogos das cores e das impressões dele. Com base nesses catálogos, poderiam montar um perfil e adaptar o Photoshop ou o Illustrator para fazer uma impressão diretamente dessa gráfica? Poderia. Já é uma saída melhor do que simplesmente falar, mande CMYK, o problema é seu. Né? Inclusive, tem lá no portal impressor tem um PDF com 1.200 cores em CMYK para você baixar e imprimir. Bota lá, catálogo de cor CMYK, você vai achar lá no portal impressor. Esse padrão ele deveria ser orientado também assim. Se eu tenho papel fosco, vê esse catálogo. Se eu tenho papel brilho, vê esse catálogo. Então ele tem de vários papéis. E ele é muito válido quando você faz vetor, que aí você vai pôr cor chapada. Mas quando você está fazendo foto é difícil. Como é que eu vou dizer qual é a cor da pele daqui, da bochecha de uma foto dentro de um catálogo? Então, já que a foto é RGB, deixa ela seguir o fluxo natural dela. Mas para cor chapada vale muito, ajuda. Se a gráfica tem isso, pode pedir e usar. E aí o PDF tem uma vantagem técnica, que é legal de citar. No Illustrator ou no Corel, tanto faz. No Photoshop eu não vou conseguir esse recurso, vou ter que usar Illustrator no Corel. Lá eu posso pegar o vetor, fazer lá um quadradinho, pintar de cor CMYK. E quando eu importo uma imagem, eu posso importar a imagem em RGB. E aí quando eu salvo o PDF, ele mantém as imagens em RGB e os vetores em CMYK. E aí eu tenho o melhor dos dois mundos combinado num PDF. É só na hora de exportar o PDF, tem lá uma das configurações lá que ele diz conversão. Aí você coloca sem conversão de cores. Porque senão ele pega e converte tudo para CMYK. E aí você usa o catálogo para as coisas chapadas e as fotos, os gradientes, as coisas que simulam luz ficam em RGB. E fica o melhor dos dois mundos. Tá? Mais perguntas? Não? Então, vou deixar o seguinte. Lá no portal impressor, né, tem lá meu WhatsApp, a professora tem também. Fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Tirar dúvida, mesmo que venha uma outra dúvida maluca, ou algum dia você foi fazer um serviço, um prestador gráfico, não sabe que raio está fazendo, ou o cara contou uma abobrinha, meu WhatsApp fica aberto para poder esclarecer dúvidas gerais, fiquem à vontade.
Se vocês quiserem um pouquinho mais, vale a pena citar amanhã. Eu vou fazer um eventinho falando sobre etiquetas especialmente, tá? Vai ser 1h da tarde, é ao vivo, tá aqui bem no portal impressor, rótulos sem erros. Tem muitas pessoas têm essas dúvidas sobre impressão, principalmente quem é artesão, que compra rótulo e não sabe comprar. Então esse evento são para pessoas comuns que compram rótulos e etiquetas. E eu vou falar amanhã um pouco sobre o que é etiqueta, o que é rótulo, se pode criar arte no Canva, se pode fazer no Photoshop, e como que compra isso. Então é focado no cliente, no consumidor comum, para que ele exija da gráfica um bom retorno para ele, tá? Então tá aqui, se vocês quiserem entrar, tá aqui, é um grupinho de WhatsApp, eu mando o link amanhã para vocês, 1h da tarde, vai durar mais ou menos 1 hora também essa live, fiquem à vontade. Vai ter o sorteio de um curso de Corel. A gente tem esse curso online aqui no portal impressor. Eu particularmente não sou um usuário de Corel, já fui muito, mas como muita gente usa Corel, eu preferi fazer um curso de Corel correto do que simplesmente falar não usem Corel. Usem o que vocês sabem fazer do jeito correto que tem que ser, com coisas de pré-impressão que funcionem e sejam efetivas. Então fica o convite para vocês verem esse evento amanhã também, tá? Mais alguma dúvida? Não? Então só agradecer imensamente, reforçar mais uma vez, sigam o portal impressor, sigam o armazém, Instagram, tudo tá lá, fácil do acesso, você acha rapidinho, e fica aberto o canal para que vocês possam mandar mensagem sempre que vocês quiserem, tiverem dúvidas, tá? Estamos aqui em Caruaru, essas coisas normalmente são fora do eixo, né? Fica lá Rio, São Paulo, o pessoal pensa que essas coisas estão longe, não, estamos aqui pertinho, estamos juntos fazendo tecnologia acontecer, pessoas se conectarem, novos negócios surgirem. Então vocês estão em casa, venham para cá sempre que vocês quiserem, tá bom? Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, obrigado pela presença de todos e até a próxima.